Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta segunda-feira para começar mais uma semana falando sobre a nossa paixão no nosso Café Vascaíno, o Super Coffee Diário da Informação. E Santiago Sousa, vem ou não vem? E Eboá, qual é a situação do atacante equatoriano? E o Nelson de Ossa? Parecem novelas, né? Eu vou passar o panorama de todas essas negociações e quem mais pode pintar. Existem outras posições, tem jogo importante, quarta-feira decisivo, sábado já tem a decisão da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais agora, então deixa seu like, comenta e compartilha. Claro, se inscreve no nosso canal, tem a função hype, hypa o vídeo e vamos juntos falar sobre a nossa paixão. Direto e reto, sem perder tempo. Olha, eu vou falar sobre questão espiritual no Vasco, né? Porque rolou ontem esse tema aqui também no nosso canal. Bom, Santiago Sousa, baita volante do Racing, jogador de muita qualidade, de 27 anos, tem contrato com o Racing até o fim do ano que vem. Em janeiro, o Vasco já tinha procurado ele, não teve negócio. No ano passado rolou uma sondagem também, então é um jogador que o Vasco já monitora há algum tempo. O que facilita uma negociação envolvendo o Vasco e o Santiago Sousa? Primeiro, o salário. O Vasco ofereceu praticamente o dobro do que ele recebe na Argentina. O nosso poder aquisitivo, a moeda, o real, a estabilidade financeira e principalmente em relação ao nosso clube, os investimentos que vão ser feitos, possibilitam aumentar o salário do Santiago Sousa. E isso, claro, o seduziu. Será um contrato de 4 anos, com renovação para mais uma temporada. Bom, em relação a Vasco e Santiago Sousa, já há um acerto. O jogador gostou da proposta financeira que o Vasco fez. Ponto 1. Tecnicamente, muito bom jogador. Atua como um camisa 5, um camisa 8 e, se precisar, faz a função do camisa 3, que é o zagueiro. Então ele é um volante de 2 funções no meio-campo e também atua como zagueiro. Tem liderança, tem saída de bola, tem personalidade, tanto é que ele é o capitão do Racing. E aí começam a ter as dificuldades. O clube argentino não abre mão da proposta de 10 milhões de dólares. O Vasco chegou até 7 milhões e meio de dólares, uma proposta considerada baixa pelo Racing, né? Óbvio que são valores altíssimos, nós estamos falando de quase 40 milhões de reais, porém o clube argentino sabe que essa é uma ótima oportunidade de fazer dinheiro com o atleta, porém é um ativo que tem presença no clube, respeito do torcedor, é o capitão do time, você não pode se desfazer por um valor abaixo. O Racing continua negociando com o Vasco, há uma enorme expectativa de que o desfecho aconteça o quanto antes, mas ainda não aconteceu. Ele vai chegar hoje no Rio de Janeiro. Pouquíssimo provável, pouquíssimo provável. Nesta semana ele pode chegar e quem sabe enfrentar o Fluminense no sábado pela fase oitavas de final da Copa do Brasil. Pode ser. Se tiver um desfecho hoje, amanhã ele chegar até quarta-feira, dado o prazo ainda para inscrição, aí sim ele poderia jogar já contra a equipe do Fluminense. E seria um baita reforço, porque esse vem para ser titular, esse vem para ser líder do grupo, esse vem para não ter dúvidas sobre a contratação dele. Já vi vários jogos do Racing, inclusive, só para citar um in loco, o Racing com o Botafogo na decisão da Recopa. E o Racing não tem só o Santiago Sousa, não. Sempre tem bons jogadores para olhar. O Vasco gosta de olhar muito o mercado sul-americano. O Racing é sempre um bom local para você escolher boas peças. Então vem o Santiago Sousa e o Nelson de Ossa não vem mais. Não, uma coisa não inviabiliza a outra. Aliás, um dos objetivos do Vasco é montar um tripé de meio campo, já que não tem um camisa 10, porque o Rojas não é o jogador que, por enquanto, se adaptou à função ou está jogando muito bem. Então o Vasco, a ideia é ter 3 jogadores de qualidade, de liderança, de pegada no meio campo, de saída de bola e, por isso, de Ossa encaixaria com Santiago Sousa e Thiago Mendes. Esse tripé de meio campo, aprovado inclusive pelo Pedro Emanuel. Toda e qualquer contratação que está chegando ao Vasco e vai chegar,
passa também pelo técnico Pedro Emanuel. Ele não é apenas avisado, ó, Santiago Souza está a caminho, olha, o Nelson de Ossa. Não, não. Todas passam por ele. E, principalmente, todas passam pelo investidor. As propostas financeiras que o Vasco tem feito são possíveis, são viáveis, graças ao aval do investidor, que é ele quem vai bancar essa operação no futuro, já que o Vasco não está fazendo nenhum pedido de pagamento à vista. Em relação ao Racing, o acordo deve sair, o Vasco vai subir a proposta, né? O valor da entrada, mais as parcelas que vão ser pagas, há um medo do Racing, porque teve problemas com o Inter e com o Grêmio, mas o Vasco dá como essa negociação muito bem adiantada, não está fechada. Em relação ao Nelson de Ossa, Vasco e Nelson de Ossa também já conversaram, já há um acordo verbal, porém o clube espanhol, o Real Betis, não está abrindo mão também da multa no valor de 12 milhões de euros. E principalmente depois do jogo duro do Pellegrini, que quer ter o atleta. Ele está incorporado, está fazendo a pré-temporada, enquanto não é negociado, obviamente que o Betis quer contar com ele. O treinador espera contar com ele, só que o clube espanhol também enxerga como uma ótima oportunidade de fazer dinheiro nessa negociação e que pode ser uma última grande oportunidade. Ou então vai utilizá-lo e esquece a questão do ativo. O Betis sabe disso, o Vasco está disposto a pagar próximo dos 12, a proposta que eu sei do Vasco é na casa de 10 milhões de euros, então o Vasco tem que levar essa proposta e adequar o plano de pagamento para ter o atleta. Esse aí chegaria também essa semana, Azevedo? De novo, só se acertar a questão financeira com o clube espanhol. Acho mais difícil, é uma negociação que já vem há mais tempo envolvendo esse atleta. Yeboah, atacante equatoriano, que jogou a Copa do Mundo, atua na Itália, na segunda divisão. Os seus agentes entendem que ele tem caminho para percorrer na própria Europa, e é normal, é um jogador de mercado, um jogador que jogou a Copa do Mundo, mas o Vasco não está apenas atrás desse atleta. Velocista, tem muita força, une duas características que o Vasco está buscando em dois atletas, presença de área, joga pelo lado também, porém o Vasco olha outros nomes e tem outras negociações. Para que você entenda, torcedor, essa aí não está tão avançada quanto está o Sousa e muito menos o De Ossa. Mas para que você entenda como é que trabalha a diretoria do Vasco. Ah, está negociando o Yeboah e não negocia mais nenhum atacante, não. Sempre tem 2 ou 3 negociações pela função, pela posição, caminhando. Se essa aqui está mais adiantada do que essa, é uma ênfase aqui. Se não, você vai até que uma avance em relação à outra, o que é normal. O De Ossa já esteve mais avançado em relação ao Sousa. Hoje o Sousa está mais avançado em relação, eu falo em negociação, ao Nelson De Ossa. Então dessas 3, o Sousa é quem está mais adiantado, o De Ossa caminha, mas está lenta a negociação. Para quem não tem um recurso para chegar e aportar, me dá os 12 milhões, está aqui, vou pagar 6 agora e 6 ano que vem, a negociação vai demorar, gente. Vai demorar. Agora, o Santiago Souza é um baita reforço, o Nelson De Ossa, pelos vídeos que eu vi, é um bom reforço, e o Yeboah eu quero esperar. Vi vídeos, gostei, foi a Copa do Mundo, mas eu quero esperar. O Equador não foi uma grande seleção na Copa de 2026. Bom, ontem, aliás, foi no sábado a declaração, mas ontem a repercussão, da declaração do Andrés Gomes, que o Vasco tem problemas espirituais, não é possível, porque a bola não entra. E eu falei, muitas pessoas entenderam, algumas não, eu vou explicar. Fábio, o fulano joga muito bem, bota a camisa do Vasco e não joga. Isso não é problema espiritual. O problema do cara não jogar com a camisa do Vasco é que o cara sente o peso, há uma cobrança maior, o torcedor está de saco cheio há 25 anos vendo o time navegar em águas turvas, pesadas. Não quer dizer que ele presta ou não presta. No Vasco não foi certo. Agora, problema espiritual é querer achar conversa de bar. E que nós podemos ter aqui, cara, não é possível. Só pode ser problema espiritual, porque nada justifica. Vai justificar o Puma errar um lateral, o Barro chutar com a perna esquerda, furar com a direita na hora de recuar a bola, o Andrés isolar. Estou só pegando o jogo do Mirassol. Isolar uma, 2, 3 vezes até acertar o alvo. Os jogadores errarem a última bola, o passe decisivo. A defesa falhar, o Cuiabano sair da marcação na primeira trave, assim como o Barros e o próprio Puma chegar atrasado.
quando está em campo, as lambanças que o Saldívia fez, gol contra, isso só pode ser espiritual. Não! Tem questão técnica também, e gravíssima. Espiritual seria, chutei, a bola bateu na trave, no travessão, na trave, correu em cima da linha e saiu. Pô, chutei a bola, né, na direção da bandeirinha de escanteio. Foi. A do adversário é o gol do Independente Medellín, na última quarta. Ia para fora, Cuesta desviou. Porra, isso só acontece com o Vasco. Não é problema espiritual. É questão técnica. Problema espiritual de novo. Bola bateu na trave, travessão, correu na linha, saiu. Bola bate na trave, nas costas do goleiro, não entra. E aí você começa a acreditar nisso. Mas, gente, isso é conversa de bar, de botequim. Não vamos achar que isso profissionalmente se explica. Pelo amor de Deus, né? Tem que olhar para dentro e enxergar o que está acontecendo. Ah, só para fechar. Ontem rolou uma imagem, né, um vídeo, em alguns grupos que eu estou participando, e a galera assim, pô, Fábio, olha que absurdo, jogadores saem do jogo, tá todo mundo rindo, todo mundo conversando. Gente, vamos lá. Você tivesse aquela mesma imagem que os jogadores estavam ali, encontraram o Vitor Luiz, o Eduardo do Mirassol, estavam batendo papo, Pedrinho foi abordado por torcedores. Você ia se sentir muito representado com eles puto da vida ali fora, com o papelão que tinham feito lá dentro, com a não entrega lá dentro que você não viu, você ia achar do cacete. O fato dele estar rindo ali, encontrou alguém, uma conversa, os familiares estão batendo papo, tem amizade, tem um lado fora de campo, tem um ser humano. Foi isso que te incomodou ou é dentro de campo, gente? O incômodo para mim é dentro de campo. Se fora o cara tá rindo ou não, ele não pode, é dentro de campo, o jogo tá uma M e ele sai rindo, sai... nem o carrinho ria, gol contra, não! Ali ele tem que estar indignado. E eu não vejo a indignação dentro de campo. Ou fora de campo. Não vai mudar em nada o placar. O que muda é dentro do campo. A indignação tem que estar dentro do campo. E é isso que eu não tenho visto. A entrega, a disposição, o saco cheio dos resultados ruins. Com os resultados da rodada, achatou um pouquinho mais a zona de rebaixamento, mas o Grêmio não escapou porque empatou com o Fluminense, o Inter tinha perdido, o Santos empatou, então ainda dá para desgarrar aí. Só que o Vasco não joga no meio de semana, nem no fim de semana, né? Porque meio de semana é para a Sul-Americana, vai ter rodada no Campeonato Brasileiro, mas o Santos não joga, o Grêmio não joga, o Inter joga com o Flamengo. Então esse pode dar uma desgarrada ali. Vamos ver, a gente pode ser ultrapassado, né? Porque alguns outros vão jogar ali de a parte de baixo e tal, mas tem muito campeonato pela frente, depois tem Copa do Brasil, e aí só volta a jogar o Vasco no fim de semana do Dia dos Pais. Eu tô levando fé que o Sousa vem e o Deossa também. O Yeboah, eu quero esperar, mas não há nenhuma negociação já sacramentada, é o que eu passo para você nesta segunda-feira. Café foi longo, mas foi recheado de informações e também com aquele bate-papo que você gosta, você curte. Um grande abraço, uma excelente semana. E não esquece de votar aqui, ó, no prêmio IBEST. Vamos embora, vamos crescer, vamos rumo ao top 10. Vou deixar aqui na descrição também, fixado nos comentários, o link para você deixar aquele seu voto de qualidade diariamente. Tenha uma excelente semana, fiquem com Deus. Quem é membro do canal, amanhã nós vamos fazer a nossa live semanal. Vem participar do clube de membros também. Fanático Vascaíno, Cruz Maltino e Trem Bala Novo. Essa categoria dá direito, inclusive, ao nosso grupo do WhatsApp. Fechado? Grande abraço, excelente semana e tchau, tchau.